Chicos, vamos adelante, né? Em el estudio de la gramática de espanhol, ok? Ou la gramática espanhola, como preferir. Aqui estamos nas conjunções. Conjunções, né? Palavras que fazem ligações de sentido, estão responsáveis pela coesão de qualquer texto, coesão e coerência, tá bom? Vamos para as adversativas. As adversativas é a mesma coisa que as adversativas em português, tá? Por quê? Elas vão unir termos e orações que se contrapõem entre si, tá? Elas vão se contrapor. Então, ele vai jogar uma ideia positiva e depois uma ideia negativa ou vice-versa. Então, vai ter elas vão ser opostas. Vamos ver? Me gustaría ir, pero no tengo dinero. É a mesma coisa que o mas. O pero, né? Quando a gente às vezes fala pero que sí, pero que no, não é pero, é o mas em espanhol, tá bom? No quiero té, sino café solo. No quiero té, sino café solo. Não quero chá, mas sim café apenas, tá? Então esse sino aqui não é aquele sino do blém-blém da igreja, e sim o mas sim. Olha que legal. No les gustan comer frutas, sino manzanas. Eles não gostam de comer frutas, exceto maçã. Então, exceto pode ser o sino também. Então, vejam como o sino é abrangente em espanhol. Não gosto de comer frutas, exceto maçãs. Esta chica no hace outra coisa sino llorar. Tá? Esta menina não faz outra coisa a não ser chorar. Então, aqui eu coloco o sino de novo. Tá? E significa a não ser. Muito bem. Saldré esta manhã aunque llueva. Sairei esta manhã mesmo que chova. E aqui, gente, né, é sairei, tá bom? Sairei esta manhã mesmo que chova. Então, eu tenho aunque, que o aunque é o mesmo que também expressa, né? Também ele vai fazer uma expressão do que ele indica o que expressa um sentido adversativo também, porque é o mesmo que chova, apesar de que chova, tá? O nosso aunque. Vamos lá. Tenía muchos motivos para hacerlo hablar. Sin embargo, no lo hizo. Olá, tinha muitos motivos para fazê-lo falar. No entanto, não o fiz. Então, qual que é o não entanto em espanhol? É o sin embargo. Tá? Então, fique ligado que vai aparecer nos textos e agora você já sabe. Vamos lá, de mais uma vez. Tenía muitos motivos para hacerlo hablar. Sin embargo, no lo hizo. Tá bom? Outras conjunções que designam ideias contrárias em espanhol. Excepto, no obstante, antes, antes bien, a pesar de, com todo, mas bien e fuera de. Tá? Outras porque não aparecem tanto, mas também é legal vocês saberem. Aí chegamos nas causales, que expressam o quê? A causa, né? Qual o motivo da ação expressa pelo verbo da oração principal? Vamos ver como que elas ocorrem em espanhol? Vamos. Olha lá. La fiesta será buena, já que he invitado todos mis amigos. A festa será boa, já que convidei todos os meus amigos. Então, eu tenho o que aqui? O já que é o já que. Tá bom? Ela vai expressar o que? A causa, o porquê, qual o motivo da festa ser boa. Porque todos os meus amigos estão lá. Mais um. Vamos sacar buenas notas em las pruebas, porque estudiamos mucho. Vamos tirar notas boas nas provas, porque estudamos muito. E aqui eu tenho porque e o porquê, que é similar.
né? Eu tenho a mesma grafia, pronúncia um pouco diferente e o significado é o mesmo, tá bom? Finales. Expressa um objetivo ou finalidade de ação expressa pelo verbo da oração principal. Lo haré a fim de que entiendas. Farei isso a fim de que entendas. Então é muito parecido, olha lá. Tá? Só mudou aqui o M para o N, não é? Outras conjunções que designam finalidade. Porque, para que, de modo que, etc. Temporales, que o próprio nome diz que é tempo. Expressam diferentes matrizes de tempo em que ocorre a ação, expressa pelo verbo da oração principal. Aí eu tenho aqui o mientras, que é o nosso enquanto. Mientras me banho, tu haces las tareas. Enquanto, né? Significa o quê? Enquanto eu tomo banho, você faz as tarefas. Enquanto. Então é simultaneidade, né? Enquanto eu faço algo, você faz outra coisa. Mientras, enquanto. Quando tomo banho, tu fazes as tarefas. Enquanto lleguen los invitados, avísame. Então, logo assim que chegarem os convidados, avisa-me, tá bom? Então, enquanto, que é o mesmo que assim que. Vamos ver mais. Lhe llamaré apenas chegue a Madrid. Então, logo, esse apenas aqui, gente, tem outro significado. É o mesmo que eu colocar tão logo e assim que. Te ligaré tão logo chegue em Madrid. Quando era niña, te gostava ir ao cine? Quando você era menina, gostava de ir ao cinema? Tá? Então, gente, tive aqui todas elas, se vocês forem verem, expressam qual ideia de tempo, né? E vejam que o quando é muito parecido. Por quê? O quando é assim e a vira o quando, tá? Muito parecido também. Quais são, então, as consecutivas? Expressam um efeito e consequência da ação expressa pela oração principal. Olha lá. Tengo mucha hambre. Com que comeré unas galletas? É o portanto. Olha que bonito, né? Olha que legal. Com que é o nosso portanto. Tenho muita fome, portanto comerei umas bolachas. No estudiasse lo suficiente. Luego no tendrás buenas notas. Não estudaste o suficiente. Logo, não terás boas notas, tá? Você não estudou o suficiente, logo não terá boas notas. Então, é o luego. Tu eres la única persona que leyó el texto. Así que eres quien lo puede explicar. Aí, gente, esse assim é o de modo que. Tu és a única pessoa que leu o texto, de modo que és quem pode explicá-lo, tá? Explicá-lo, ok? Então vejam, quais indicam consequência? O com que é o portanto, o luego, que é o logo, e o assim, né? Que é o de modo que. Assim que, né? Assim que, tá bom? Super fácil e tranquilo também. Só que revejam essa parte ali na apostila, revejam de maneira, né, eficaz, com muita atenção. Sei que vocês vão fazer direitinho e aí vão arrebentar, vão muito bem no Enem, tá bom? E as concessivas expressam concessão ou ainda uma oposição à ideia expressa pelo verbo da oração principal. Olha lá. Aunque no lo mereças, tu ajudaré. Embora, olha lá, embora não mereças, eu te ajudarei. O aunque. Outras conjunções que designam concessão. Apesar de que, e isso que, se bem, etc. Condicionales, né? Que são as condições.
é aquele que em português é o ses da vida ser, caso, né? Expressam uma condição necessária ou hipótese para que se realize a ação expressa pelo verbo da oração principal. Vamos ver quais indicam as condições, então? Comigo aqui. Como me estranhas mucho, te escribo. Como sentes muito minha falta, te escrevo, tá? Se, né, aqui era o como, aqui é o se. Se buscas la paz, lá encontrarás. Se buscas a paz, a encontrarás. E outras conjunções que também aparecem com menos intensidade, né, com menos frequência, mas que também são condicionais. De a que, sempre que, com tal que. Tá bom? Muito bem. E aqui a gente chegou a um texto. Vamos ver o texto? Falho de la Suprema sobre IPC negativo. Vamos lá. El fallo de la tercera sala de la Corte Suprema que prohibió bajar los salarios ante un escenario de inflación negativa tuvo un coletazo inesperado. Los jubilados comenzaron a preguntarse si la definición de reajuste que usó el máximo tribunal también servia para defender suas pensiones. Então aqui eu tenho o quê, gente? Eu tenho um debate que aconteceu, né, numa sala da Corte Suprema que proibiu o quê? Baixar os salários, né? Proibiu baixar os salários o quê? Diante de um cenário de inflação negativa. Tá? Então, se eu tiver um salário, né, numa inflação negativa, ele proibiu, né, que eu baixasse, né, esses salários. Então, teve o quê? Teve o quê? Um fim inesperado. O que aconteceu? O pessoal ali começou a perguntar se a definição do reajuste, que usou o máximo tribunal, também servia para defender o quê? As pensões, tá? Então, beleza, vamos ver o que vai ter aqui. Aqui eu coloco o principal e aqui na segunda eu vou ter o desdobramento. O debate começou a fragar-se em agosto de 2009, quando os trabalhadores de la Companhia Metalúrgica Sorena Norte recorrieron a la Dirección del Trabajo para denunciar a su empleador por haber corregido los salarios a la baja, basándose en las cifras de inflación negativa que se registraram esse ano. Então aqui ele volta um pouco e diz quando o debate começou. E o quando vai indicar também o porquê. Então ele começou quando? Em agosto de 2009. Por quê? Porque aconteceu uma coisa, né? Os trabalhadores da Companhia Metalúrgica recorreram a este órgão aqui. Para quê? Para denunciar quem? O empregador dele por haver o quê? O que ele fez? Né? Ele pegou os salários e corrigiu para o quê? Pelo baixo, baixando as cifras da inflação negativa que aconteceu esse ano. Então, gente, se ele está nivelando por baixo o salário, óbvio que os trabalhadores se sentiram muito mal com essa situação, ninguém quer o salário baixo, e procuraram, né, e foram ver o que poderia estar acontecendo, tá bom? Então, e o que aconteceu então? O organismo fiscalizador aplicou uma multa e, como resposta, a companhia recorrió a los tribunales questionando las atribuciones del ADT para interpretar la aplicación de un contrato entre privados, lo que precipitó un debate mayor en que la Corte Suprema no se limitó a revisar el proceder del ADT, sino que fue al fondo del asunto y determinó que la expresión
reajuste entranha a noção de alimentar la cuantía. A ojos del deputado Pablo Lorenzini, el fallo de la Corte lleva a una discusión de fondo y fija una línea que debe aplicarse más allá de un escenario que se presenta cada 15 años. Agregó que lo importante es la injerencia que deben tener las agencias del Estado respecto a cláusulas abusivas. Então, aqui o que acontece, né? Tem aquele debate que ocorre entre o trabalhador e o empregador, né? Um quer pagar uma coisa, outro quer pagar outra, e aí o que acontece? Tem um abuso da lei, não é? Então, ele precisa fazer o quê? Ele precisa revisar, né? Revisar para poder ajustar, né? E aí o que acontece? Determina que o reajuste, né? Ele estranha a noção de aumentar a quantia. E aos olhos do deputado, aos olhos ele vai dizer o que o deputado acha, o que ele pensa, né? Ao quê? Essa falha aí da corte vai levar ao quê? Uma discussão maior de novo, né? Por quê? Para ver se realmente vai aplicar, né? Vai aplicar, esse cenário vai começar, vai melhorar em 15 anos. E ele agregou significa o quê? Ele colocou a mais, ele afirmou ainda mais que o importante é o quê? Né? É as agências do Estado ficaram sempre de olho, né? E terem respeito o quê? Para essas cláusulas abusivas. Seria o quê? Uma proteção ao trabalhador, para ele não ter o salário dele diminuído. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu tenho falho como uma decisão suprema, Corte Suprema, barrar, né, o salário baixo, uma redução, eu abaixei, diante, acenário é o cenário, tubo é o mesmo que teve, coletaço é o mesmo que desdobramento, jubilados são o que? Os aposentados. Então, quando apareceu os jubilados, eu já sei que são trabalhadores. Não são mais, né? Existem os trabalhadores, que são os que trabalham no momento, e os jubilados são os meus aposentados, tá? Então, pessoas que trabalharam no passado. Comenzou, é o mesmo que começou, a la barra para menos. Basando-se, é o baseando-se com base. Privados, particulares. Entranha, é o traz consigo. A ojos, aos olhos. Mais allá, é o além. Agregou, acrescentou. Tá bom? E aí, né, quando eu tenho consciência desse vocabulário, desse glossário maior, eu tenho como fazer a tradução aí de uma forma mais perfeita. Então, eu coloquei essa tradução para quando você estudar depois sozinho, você tenta fazer a tradução sozinho e depois recorre à tradução que vai estar em seguida, tá bom? Não vou ler a tradução novamente, tintim por tintim, na íntegra, porque eu já fiz com vocês, tá? Mas é uma tradução que vai estar disponível na apostila, só para que você saiba que ela está disponível. E isso é muito importante. Ok? Muito bem. Então, aí eu chego nos demonstrativos. Então, um pouquinho mais de gramática, tá bom? Demonstrativo. Veja, aquele hombre tiene suerte. Aquele homem tem sorte. Qual que é o demonstrativo aqui? O aquele. Esta mulher é hermosa. Esta mulher é linda ou é charmosa, tá? Na oração, os demonstrativos podem exercer função de adjetivo ou pronome. Por exemplo, aquellos niños son muy listos. Aqueles meninos são muito espertos, tá bom? Aquellos. Adjetivo. Aquele é o livro que mais me agrada. Aquele é o livro que mais me agrada. Los demonstrativos quando é pronome. Ao exercer em função de pronome, os demonstrativos costumam vir acentuados. E mais uma vez, lá tilde aí, né? Para diferenciar-se dos adjetivos.
No entanto, a Real Academia da Língua Espanhola aconselha esse acento somente em casos que possam dar lugar à ambiguidade. Atenção, em espanhol, demonstrativo não admite contração com preposições em espanhol, olha lá, atenção, em espanhol, o demonstrativo não admite contração com preposições como ocorre em português. Vamos ver. Português. Nessa, nisto, naquele, desta, tá? Eu estou contraindo tudo aqui, estou colocando tudo junto, fazendo uma palavra só. Em espanhol, gente, isso daqui vem separado, ó. Em essa, en esto, em aquele e de esta, tá? Então vem tudo separadinho. Formas neutras, vamos ver. Ou formas neutrales. São aquelas que fazem referência a conceitos abstratos. Aparecem sempre no singular e nunca são utilizados diante dos substantivos. Exemplo: isto não me interessa. Isto não me interessa. Então, isto é neutro, porque isto pode ser gênero feminino ou masculino. Isso tampouco. Isso tampouco. Então, esse isso aqui, isso. Ah, colocou um O aí, o pessoal vai achar, colocou um O no fim, é masculino? Não, aqui é neutro. Pode ser masculino ou feminino. Tanto faz o gênero. Aquele menos, aquilo menos, tá? Então é uma forma neutra. Como o lo em espanhol, a gente já viu que é neutro, tá? Dá na mesma. Os demonstrativos podem formar expressões bastante utilizadas em espanhol. Olha lá. A eso de mais hora é usada para dar ideia de hora aproximada. El avión despegou a eso de la medianoche. O avião decolou por volta da meia-noite, tá? Então, a eso de é o por volta, ok? E isso é usada para pedir esclarecimento diante de uma notícia surpreendente, inesperada. Então, quando eu me surpreendo, como que eu posso colocar? Olha lá, a pessoa chega e diz para você: me caso el próximo mês. Caso-me no próximo mês. E aí você fala: e isso? Que é o mesmo que como assim? Como assim? Né? A gente não fala como assim. A gente fica surpreendido, uma notícia que a gente não esperava. Eu uso o isso, tá bom? E en esto é usado para introduzir um fato novo no momento de um fato relatado. Olha lá. Estávamos passeando e en esto escuchamos una fuerte explosión. Estávamos passeando e en esto, aqui é nisto. E nisto escutamos uma forte explosão. Esto é o que? Vai ser usada para reformular o que foi dito. E eso é usada para expressar aprovação. Vamos ver? Olá. Assim que eu devo proceder, eu estou querendo o quê? Assim que devo proceder, né? Então eu estou assim que eu devo proceder, aí eu falo, isso é, que eu estou aprovando. É o nosso isso. Isso aí, muito bem, né? Isso é. A pessoa perguntou, é assim que eu devo proceder? Estou fazendo certo? Você respondeu, isso é, que é o mesmo que isso, tá? Em uma dessas é usada para fazer referência a algo que possa ocorrer inesperadamente. Vamos lá. Andas com joias por las calles. Es una de essas te assaltam. E em uma de essas te assaltam. Olha lá. Anda com joias pelas ruas e numa dessas te assaltam. Tá? Então, esse e numa dessas em espanhol é e en una de essas. É um pouquinho maior, né? E en una de essas. Para dizer o quê? Numa dessas te assaltam. Tá bom? Dá uma paradinha aí, tomar uma água. Já já eu volto, hein? Hasta luego, chicos.